Bom dia, galera tricolor. Mais uma vez é Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. Galera, vamos falar de Fluminense aí. Fluminense 1, Santos 0. Um golzinho chorado no final, né? Mas é isso aí. O que vale são os 3 pontos, não é? Tem hora que é isso aí mesmo. Tem que conseguir os 3 pontos. Tudo caminhando pro 0 a 0. Todo mundo já achando que ia ser 0 a 0. Perderam as esperanças. Mas no finalzinho, o cara que eu mais critico, Samuel Xavier, errou e fez o gol. Ainda bem, né? Pelo menos isso. Valeu, a gente volta já. Valeu, galera, vamos lá, vamos falar desse Fluminense aí, tá? Não esquece não, tá aqui, ó, dá o like, valeu? Se inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo você vai estar recebendo. Apoia o canal e dá moral aí. Se quiser mandar um live pix, só clicar aqui, mandar um live, mandar um pix, valeu? E mandar mensagem de áudio se você quiser, tá bom? Gente, vamos lá, vamos falar desse Fluminense aí. Eu queria falar mais, tá? Mas infelizmente ontem eu tive um contratempo. Esperei tanto para ver esse Fluminense Santos. Tava doido para sentar, relaxar em casa, tranquilão, ver esse jogo. Mas acabou que eu não consegui assistir o jogo. Só assisti melhor de momento, algumas coisas, porque infelizmente tive um contratempo, não deu para assistir. Mas vamos falar aí, principalmente da escalação, né, gente? Escalação de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho ontem fez essa relembrança de Mano Menezes. Infelizmente eu também tenho que falar isso. Tem hora que tem que aceitar, tem, né? A gente tem que elogiar. O Fluminense mudou, o Fluminense melhorou, o Fluminense tá chutando a gol, o Fluminense tá indo pra cima. Mas ontem foi um jogo mais ou menos Mano Menezes, né? Esse time que ele botou em campo ontem, pelo amor de Deus, vai conseguir, vai insistir depois de ter tido um jogo daquele maravilhoso de 5 a 0, né? Contra o São José, né? Porra, o time reserva, os caras que entraram comeram a bola. Todo mundo ali comeu a bola, mostrou que tinha condição de ser titular. Todos eles, gente, todos eles, jogadores ali brincaram. Aí Renato Gaúcho volta com o mesmo time, pior. Vem com Martinelli, o Hércules e Lima no meio de campo. Gente, já temos que aturar frente da zaga e René de lateral esquerdo. Porra, o que o garoto jogou aquele dia, e Renato Gaúcho não dá uma oportunidade pro garoto. René, pelo amor de Deus, viu o gol que o René perdeu? Não cruzou, não chutou, não fez nada. Ganso deixou ele na cara. Então, um cara desse, gente, não é só por uma jogada, não. Não tô falando que por uma jogada, não. Tô falando por várias jogadas de René. Não tem condição de René estar de titular nesse time. O garoto jogou muito bem, já era para ter entrado ali no lugar dele, tá? Aí vamos lá pro meio de campo. Martinelli, mas foi bem, tá aqui, o pessoal tá dando as notas aí, gostaram, né, o pessoal, porque o Fluminense ganhou, né? Agora, ganhar de 1 a 0 com o jogo, o último minuto, apesar de ter tido outras oportunidades, Cano perdeu um gol feito. Cano perdeu um gol feito de cabeça. Vou falar de Cano já já, mas poxa, gente, o Fluminense com os jogadores que tem, demorou a mexer, botou o time errado, botou, você sabe você. Martinelli e Hércules, tá? Nenhum dos dois estão jogando bola. Nenhum dos dois estão jogando bola. Bernal e que entrou até no segundo tempo, né? Eu não acompanhei o jogo, gente. Não assisti o jogo assim, entendeu? Direto, o jogo 90 minutos. Eu não assisti. Assisti algum pedaço e assisti 90. Depois eu vou até parar para analisar, para assistir o jogo todo aí, que dá para assistir. De vez em quando passa lá. Não passa todo, mas dá para acompanhar bastante. Mas eu queria ter acompanhado ontem para estar detalhando aqui. Mas pelo jogo 0 a 0, o pessoal até comentando, jogo ruim, jogo fraco, né? O Santos não veio para jogar. O Santos não veio para jogar. O Santos só tem Neymar, gente. Praticamente só tem Neymar. Soteldo joga bola, o Tiquinho Soares tá lá, mas o Santos tá ruim. O Santos tá fraco. Aí o Fluminense faz um golzinho de cagada no último minuto da prorrogação. Porra, tá faltando coisa, né, Fernando?
Eu vi a mudança de Cano. Cano saiu com 40 minutos do segundo tempo, depois de Everaldo ter feito chover no Maracanã. São coisas, gente, sinceridade, não dá pra entender, vou ser sincero a você. Entra treinador, sai treinador, o cara viu a torcida, quase 40 mil pessoas no Maracanã, mais de 40 mil pessoas no Maracanã, porque se empolgaram, tá? Com o Renato Gaúcho, com o time que vem jogando, com o time de reserva que entrou e comeu a bola contra o São José, São José, né? Pelo jogo que vem jogando, porra, todo mundo tá comendo a bola. Aí você vai, Renato, e faz isso com a torcida, bota os caras de titular. Nego foi pra ver Ganso jogar, nego foi pra ver Neymar jogar, nego foi, você vê, Neymar entrou depois, né? Foi bem marcado, não tá rendendo mais aquilo que era. Eu também queria ter visto Neymar jogar ontem, a verdade tem que ser dita. Todo mundo, principalmente o Maracanã, lotou porque muita gente foi lá ver o Neymar jogar. Aí Neymar, Ganso, né? Aquela rivalidade. Aí Ganso vai pro banco de reserva. Por quê? Por quê? Com o futebol que Ganso mostrou no último jogo, vai pra reserva, Renato? Aí você prefere Lima? Lima? Fala sério. Pô, gente, pelo amor de Deus. Martinelli, Hércules e Lima no meio de campo. Pô, aí entristece, gente. Entristece. Aí você vai pra lateral. Frentes. O Thiago Santos era pra ter entrado, né? Ele entrou até de volante ontem. Mas Renato já quer botar o cara pra jogar de volante. Ele tá bem de zagueiro, tá bem de zagueiro. Mesmo da entrevista falou que não. Prefiro jogar na zaga. Ontem era pra ter entrado ele. Tem que sair esse René, tem que sair Frentes. Ou o Ignacio, não serve. Tem que entrar. Hoje eu sou a favor do Thiago Santos na zaga. Thiago Santos e Thiago Silva na zaga, os dois titulares. E lateral esquerda, pelo amor de Deus, esse cara tem que sair daí. Aí vamos pro nosso meio de campo de novo. De novo. Ah, Martinelli não comprometeu, brigou. Mas e daí? É Martinelli, gente. É feijão com arroz. Não é jogador para ser titular do Fluminense. Não dá. Martinelli, Hércules veio a preço de ouro, mas não joga bola. Então tem lá Bernal, Nonato. Sério, Bernal e Nonato no time para entrar, para serem titulares. Bernal tá entrando bem, tá jogando muito bem, pegou confiança. Tá bem fisicamente, o garoto tá bem. Então Bernal, Nonato, que tá jogando bem demais, jogou muito bem aquele dia. E Ganso, o meio de campo deveria ser do Fluminense. Bernal, Nonato e Ganso. Esse deveria ser o meio de campo do Fluminense, um meio de campo diferente. Eu não aguento mais ver Martinelli, Hércules e Lima nesse time, gente. Então são coisas terríveis e Renato Gaúcho continua com isso, tá? Agora, vamos lá pra frente. Cano jogar 90 minutos. Pra mim, 90 minutos. O cara saiu com 5 minutos pra acabar o jogo. Pelo amor de Deus. Você tendo um centroavante que sabe jogar, sabe driblar, sabe tocar, sabe... Pô, o Everaldo é completo, cara. O Everaldo é um jogador completo. E Cano não é esse jogador completo. Aí Cano tem que ficar o jogo todo. Pô, Renato, faz comigo não. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar, Renato. Não tem a mínima condição, né? Keno tem sido um dos melhores, demorando a entrar. Canóbio, tá jogando bem? Tá. Canóbio, 10 minutinhos, tá? Dá a vaguinha aí. Segundo tempo, 10 minutinhos. Jogou. Cano, 10 minutinhos. Cano, fala sério. Áreas área com cabeça, a área tem que ficar o tempo todo, né? Tem que dar um jeito de botar ali o... Não sei onde que o Serna vai entrar, não sei. Serna também tá entrando bem, tá? Dá 10 minutinhos pra Serna. Ou Áreas, descansa lá 10 minutinhos, deixa, né? No finalzinho, aí tudo bem. Se não tiver outra posição, tem que ser isso aí. Agora, pelo amor de Deus, aturar Cano 90 minutos, 100 minutos, 100 minutos. Aturar Canobro, você tá bem, você joga bem, você é brigador, mas dá um tempinho aí pra Keno, que Keno tá entrando muito bem, gente. Keno tá bem, Keno tá levinho, Keno tá correndo bem, tá resolvendo as partidas. Mais uma vez foi jogada de Keno, bateu nas costas lá do nosso atleta, sobrou, Áreas tocou, gol de cagada, mas saiu o gol, tá? E Keno tem entrado, tem feito essas coisas aí vai insistir com Cano 90 minutos, 100 minutos, pelo amor de Deus. Martinelli, Hércules e Lima, pô, Renato, dá moral aí, valeu? No próximo jogo, faz isso não, faz com a gente não. Começa a mudar esse time aí, você viu o jogo. Você tava lá, você viu os caras comendo a bola. Ah, mas é São José que é fraco. Olha lá, o Flamengo tomou de 2-1 aqui, meu amigo. Não do São José, mas um time que nego achou que era fraco. São Paulo, todos eles tomaram, tá?
de times assim que nego, primeira vez que vem, que tá jogando, tá lá, ó. O Fluminense brincou 5 a 0, mas porque jogou bola. Não interessa que o time é fraco, não vem com esse papo de time fraco não. Tá todo mundo achando que o time é fraco. Os caras lá do flamenguista aí, ó, né, Alexandre? Parabéns aí, Alexandre. Que vai ser menos de 4 eu não aceito. Menos. Tá aí, ó, se deram mal. Dentro do Maracanã perderam. Primeira vez que os caras entram numa competição e tomaram e ganharam do Flamengo. Tá acontecendo com todos os clubes aí, gente. Os times lá de fora, argentino, venezuelano, estão vindo, então não tem esse negócio de time fraco não. Agora o Fluminense mostrou os jogadores que estavam ali em campo, que eu gostei daquele time, tá? E quando eu vi a escalação, eu falei, pô, vai dar samba esse time aí. Aí Renato Gaúcho vai e volta com todo mundo. Pelo amor de Deus. Pô, Renato, na próxima não faz isso não, valeu. Vou ouvir a coletiva dele aí, ver o que ele vai falar aí, valeu, cara? Vamos ver o que nosso Renato vai falar aí. Ó, não esquece não. Dá o like, aperta o sininho, tá? E se inscreve no canal. E aqui em cima, você já sabe, manda mensagem aí enquanto o vídeo estiver aqui. Manda mensagem de áudio aí, valeu? A hora que você quiser mandar, vai ajudar o canal. Dá aquela moral aí. Você vai ser o primeiro? Vamos lá, quero ver quem vai ser o primeiro. Vamos ver aqui a coletiva. Não, nessa não, é aqui. É aqui, galera. Vamos entrar aqui. Vamos acompanhar aqui a coletiva do nosso amigo Renato Gaúcho. Dá início à coletiva do técnico Renato. Que honra. Boa noite, Renato. Tudo bem? Boa noite. 2 vitórias seguidas importantíssimas nos minutos finais. Isso demonstra o coração que o time está pondo até o fim. 90 minutos, sem dúvida. Gás, determinação. O que representa em termos anímicos, né, de motivação uma vitória como essa. Se você me permite só estender um pouquinho, eu queria dar a tua opinião como esportista, um cara do futebol, de poder ver em campo por alguns minutos que seja Neymar e Ganso, 2 jogadores tão marcantes para a história do futebol brasileiro, atuando no Maracanã. Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu colocaria também o Thiago Silva. A bola com eles, a bola respeita muito eles. São 2 jogadores muito acima da média, 2 jogadores a nível de seleção brasileira, jogadores que o próprio torcedor adversário admira. São jogadores que é bonito de ver eles jogarem, em todos os sentidos, e são jogadores que fazem falta no futebol brasileiro. Pena que o Neymar, agora espero que ele não se machuque mais, que ele possa voltar, ter uma sequência muito boa, porque ele possa ajudar também a seleção brasileira, acredito que ele vai estar lá, e da mesma forma o Ganso. Então são jogadores que você olha e é bonito demais de ver. A gente admira, até porque hoje em dia, infelizmente a gente tem poucos jogadores desse nível. E quando a gente vê esses jogadores desse nível jogando, realmente é um colírio para os olhos. Em relação à vitória? A vitória é sempre muito importante, né? A gente conquistar os 3 pontos. Hoje, é sempre que eu peço para eles, a gente não pode desistir em momento algum. Enquanto o juiz não terminar o jogo, as coisas acontecem e nós brigamos, lutamos. Tivemos uma intensidade muito grande desde o início do jogo, buscamos o gol o tempo todo. E eu acho que pelo que nós fizemos em campo, a gente fez por merecer. Até porque a gente enfrentou uma equipe muito qualificada mesmo, que vai dar muito trabalho nesse Campeonato Brasileiro. Então nós fizemos o nosso dever de casa novamente, nos descontos, da mesma forma que aconteceu contra o Bragantino. Mas é importante a gente ter conquistado mais 3 pontos, estamos com 6 pontos na tabela, estamos apenas 1 ponto atrás dos líderes. É importante isso, é o início do trabalho, também a gente não pode se empolgar muito, a gente tem muita coisa ainda para corrigir. Mas apesar do pouco tempo, eu tenho certeza que os jogadores têm feito o que a gente tem treinado, o que eu tenho pedido para eles, o que eu tenho corrigido eles. E a resposta é dentro do campo. Uma equipe com uma intensidade muito alta, que eu gosto de ver, com posse de bola. E a gente podendo dar alegria para o nosso torcedor, que é o mais importante também. Ô Renato, eu vou seguir nessa toada aí, porque a gente na semana passada, depois da tua estreia na vitória contra o Bragantino, até a gente falou sobre a sequência de jogos, que em algum momento você ia ter que encurtar esse tempo, porque vão ter viagens e elas vão começar, né? Como é que é para você, e aí no sentido de grupo, do trabalho do dia a dia, você está com
eu vou incluir a vitória também na Sul-Americana, 3 vitórias seguidas, os 2 últimos jogos o time não sofreu gol. Por ter a bala em si, você encurta o teu tempo nesse sentido de que o time está rendendo em campo, você está gostando, porque vai começar a viagem, menos tempo de treinamento, aeroporto, enfim. E só um detalhe que eu queria saber de você, o que houve com o Thiago Silva? Que eu vi, ele botou na mão na coxa, conversou com você, ficou olhando o negócio dele sair ou não, queria só um complemento seu sobre ele, por favor. Eu acho que o pouco tempo que a gente tem, a gente procura aproveitar da melhor maneira possível, um pouco na prática, no campo, um pouco na sala de vídeo, porque, como você mesmo falou, a cada 3 dias tem um jogo, agora vão começar as viagens também, o desgaste ele é muito grande. E não é porque a gente tem vencido que a gente não tem coisas para corrigir. Melhoramos bastante, mas é importante a gente corrigir e a gente não tem esse tempo. Então a sala de vídeo ela é importante, mas eu gosto muito da prática também. Mas essa prática, praticamente a gente tem pouco tempo. O importante é que o grupo assimilou bem, já da maneira que eu gosto de trabalhar, que a comissão técnica trabalha. E a gente, como eu falei, a gente precisa melhorar, mas já temos um ganho muito grande, apesar do pouco tempo, entendeu? Eu acho que os resultados dizem isso, o que o nosso torcedor tem visto a equipe dentro de campo fazer é o trabalho. É um grupo bom de se trabalhar, um grupo inteligente, um grupo que quer, e isso é importante. E é lógico que daqui a pouco nós vamos ter dificuldades, como qualquer outro time, porque é difícil um treinador chegar num clube e não ter tempo para trabalhar. Então, mesmo assim, a gente está conseguindo os resultados. Eu estou gostando da equipe, hoje eu gostei muito da equipe, pela intensidade que a gente teve, jogando praticamente o tempo todo dentro do campo do Santos, da maneira que eu gosto, uma equipe ofensiva, que não dá muitas oportunidades para o adversário. A tendência é ir melhorando. Então, quando a gente tiver esse tempo a mais, pode ter certeza que a gente vai melhorar ainda mais. Quanto ao Thiago, eu segurei ainda a última substituição, aí nós fizemos o gol, aí eu já tinha queimado a 5ª substituição, foi no lance, acho que com o Neymar, lá dentro da área. A gente tem que esperar 24 horas para ele fazer o exame, para ver o que aconteceu na perna dele, tanto é que... Imagine dar adeus às dores nos pés e ainda garantir um segundo par grátis. O tênis ortopédico Comfort Titanium... foi na coxa. Eu pedi para ele... nos últimos 2 minutos, 1 minuto, eu troquei com ele, com o Thiago, por causa da velocidade que ele estava sentindo a perna, coloquei ele de volante, coloquei o Thiago na zaga. Mas aí agora tem que esperar 24 horas, ele vai fazer o exame. Espero, né, que não seja nada grave, mas somente o resultado do exame que vai nos dar essa resposta. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Continua com o Jornada 1902. Renato, queria te perguntar sobre a escalação. No primeiro jogo você repetiu a escalação que vinha jogando, porque você não tinha tempo, né? Tinha acabado de chegar. Na última quinta, na Sul-Americana, você testou várias opções. Você chegou a pensar em alguma mudança para a escalação de hoje ou a falta de tempo, né? Só o seu terceiro jogo te fez repetir ainda a escalação? Obrigado. Não, a gente fez uma boa partida contra o Bragantino. Então não tinha muito que mudar. O Ganso não começou essa partida porque ele jogou na quinta-feira. Ele ficou um longo tempo parado. Eu conversei com ele ontem. Ele achou melhor começar com outro jogador e ele entraria no segundo tempo, como aconteceu, justamente porque ele se desgastou bastante no último jogo e pelo longo período que ele ficou parado. Mas é bom, é importante eu procurar dar oportunidades para todo mundo, para saber conhecer alguns jogadores que eu ainda não conheço, conhecer as características deles. É um jogo atrás do outro, não tem muito tempo para a gente perder. Todo o tempo do mundo que a gente pode ganhar nos treinamentos, como eu falei, dentro do campo, apesar do pouco tempo, e no vídeo, quando eu corrijo dentro do campo, corrijo todo mundo. Quando eu corrijo o meu grupo no vídeo, é para todo mundo também. É o que a gente pode fazer no momento. E dependendo pelo desgaste, principalmente mais do que nunca agora, viagens e desgaste, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não perder mais nenhum jogador. Boa noite, Renato. Gil Pérez, do GE. Eu queria te perguntar sobre a sua última substituição, a saída do Martinelli para a entrada do Thiago Santos. Você já tinha falado no último jogo que o Thiago tinha pedido para jogar majoritariamente na zaga, só numa emergência ele jogar de volante. Sim, perfeito. Se foi por uma questão física do Martinelli ou se foi um objetivo seu de fazer uma mudança tática, de colocar 3 homens e soltar os laterais e no fim foi um lateral que fez o gol. Não, as duas coisas. Eu pedi para o Thiago entrar porque eu já estava conversando com o Martinelli uns 10 minutos antes e ele já estava mostrando um cansaço muito grande, porque ele correu bem.
Então ele já estava cansado, eu falei, vai, segura mais um pouquinho, que já, até porque, como eu falei, você falou bem, o Thiago pediu só em numa emergência para jogar como volante, e era o único que eu tinha no banco, por isso que ele entrou no lugar do Martinelli. Justamente que o Martinelli estava bastante cansado e a bola aérea também, defensiva e ofensiva, ele é bom, juntamente com o Facundo e os dois zagueiros. Então foi por isso que teve essa troca aí. Se eu tivesse um volante a mais no banco, além do Facundo que entrou, provavelmente esse outro volante teria entrado no lugar do Martinelli. Renato aqui, Yuri Duque do BTB Esportes, boa noite. Falando um pouquinho do herói da partida, que foi o Samuel Xavier, fazendo o gol ali no finalzinho. Durante o jogo, após a entrada do Neymar, ele teve um embate muito interessante como jogador. E até ele estava em um momento ali que ele dava o bote, vibrava com a torcida. Primeiro eu queria saber de você se de alguma forma você definiu o Samuel para ser esse marcador do Neymar ao longo do jogo. E se você já imaginava esse embate do jogador, já que o Neymar é um cara que busca muito esse 1 contra 1. E o segundo ponto, já visando o próximo jogo, o Fluminense tem uma partida contra o Corinthians, uma partida até difícil, fora de casa. Como você já planeja até mesmo já imaginando esse duelo? Sei que é cedo, mas já imaginando a longa distância, já que o Fluminense está na beira do G4. Obrigado. Bom, vamos curtir esse restinho de domingo, curtir essa vitória, entendeu? A gente merece, porque foi uma vitória sofrida, aguerrida, pegada, uma entrega muito grande, então vamos curtir. A partir da manhã, assim, a gente começa a pensar no Corinthians, é óbvio que é um jogo muito difícil também, mas não tem jogo fácil, seja pra gente, seja pro adversário. O Campeonato Brasileiro, como eu sempre falo, um campeonato longo, um campeonato difícil, e não tem jogos fáceis pra ninguém. Quanto ao Neymar, ele até veio brincar comigo depois do jogo. Pô, se botou um jogador pra me marcar o tempo todo. Eu falei, você quer o quê? Quer vir jogar livre? Então volta a jogar também, eu falei pra ele. Se me deixarem jogar, eu jogo. Mas não coloquei especificamente o Samuel para marcar o Neymar. O Neymar é um cara que, no momento onde ele cai, ele é muito inteligente para jogar. Muito inteligente. Então, no momento que ele cai no setor, o jogador que está lá tem que pegar ele. Nesse momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Tem que marcar. Eu não especifiquei um jogador para sair atrás dele. No momento que ele caía em qualquer setor, como ele de vez em quando caiu ali, o Samuel pegava ele. Quando ele entrava por dentro, um volante meu pegava ele. E é pouco só para marcar ele. Pode ver que ele escapa, vai para um lado, vai para o outro. Realmente é um jogador muito diferenciado, que é bonito de ver jogar. Gostaria de tê-lo no meu time, mas está no adversário. Mas é bonito de ver o Neymar jogar. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. O Fluminense fez um jogo dominando as ações da partida, teve mais posse de bola que o Santos, mas encontrou um pouco de dificuldade na criação das jogadas. Está jogando com o Lima, que não é da posição exatamente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a atuação do Lima, esse momento que você está vivendo com o Ganso ainda um pouco fora de ritmo, sem o Renato Augusto, a chegada do Lescano. Eu queria que você comentasse sobre o seu setor de criação nesse momento. Porque eu conhecia bem o Lima, é um jogador que faz como segundo atacante, volta para ajudar em termos de marcação, principalmente porque a gente não tinha o Ganso nesse jogo, né? Então é lógico que você não pode comparar a criação do Lima com a do Ganso, mas o Ganso tem a qualidade do passe, a qualidade de saber jogar, bonito inclusive de ver o Ganso jogar. O Lima é um cara que ajuda mais em termos de marcação, mas é importante ter esses dois tipos de jogadores, até porque um não vai conseguir jogar todos os jogos. Então, o Lescano é um jogador que, como eu falei, eu ainda estou observando durante os treinamentos, as características certas, entendeu? Para daqui a pouco também, como ele teve na última quinta-feira a oportunidade, daqui a pouco tem oportunidade para ele também. Boa noite, Renato. Parabéns pelo resultado, Alana Fonseca da Mosaico. Então, como já falaram de Samuel Xavier, eu queria fazer uma pergunta para você, se você realmente pretende utilizar ele mais como ala, né? Em alguns momentos você colocava uma linha de 3, ele crescia e finalizava e acabou fazendo o gol. Minha outra dúvida rápida é sobre Hércules, que ele acabou sendo substituído. Foi por escolha sua mesmo? Ou se você já estava prevendo o próximo jogo? Dependendo do que o adversário propõe pra gente, eu tenho que jogar com as peças. Então, no momento que eu vi que eu podia soltar os meus laterais, eu soltei os dois, segurei mais um volante para fazer sempre o terceiro ali, até porque tinha o Neymar em campo, né? Então foi dessa forma, inclusive, que a gente fez o gol. Quanto ao Hércules, ele falou que estava com a perna muito pesada no intervalo do jogo, mas no jogador que sentiu, e aí tivemos que tirá-lo. Foi por lesão mesmo. Amanhã é mais um jogador que vai fazer o exame para a gente constatar
se tem lesão ou não, da mesma forma que o Thiago. Encerrar aqui, Renato. Boa noite, Renato. Pedro Ramalho, Sintonia Esportiva. Seus próximos jogos são contra o Corinthians, fora de casa pelo Brasileirão, Vitória em casa pelo Brasileirão, União Espanhola fora pela Sula e Aparecidense em casa pela Copa do Brasil. São 14 dias, 4 jogos e 3 competições. Eu quero saber como é o seu planejamento para poupar os jogadores nessa maratona e se provavelmente vai ser contra o Vitória em casa, levando em conta os outros adversários também. Obrigado. Trabalhar em clube grande é o que dá, né? Tem que disputar muitas competições e o desgaste é muito grande, por isso que tem que ter um grupo bom, um grupo grande, porque tem horas que você tem que poupar, tem horas que você vai perder um jogador por uma lesão, porque a perna está muito pesada, o jogador está cansado, então é por isso que eu sempre falo para eles, o jogador tem que estar preparado. Ele não pode se preparar em 2, 3 dias porque ele vai jogar, ele tem que estar preparado a qualquer momento que o treinador chamar, ele tem que dar quando dá recado. Então se me perguntar se vai poupar aqui, vai poupar lá, jogo a jogo. Jogo a jogo a gente vai vendo o que vai acontecendo, falando com os jogadores, como eu falei, um jogador que está muito cansado, com a perna muito pesada, é lógico que você tem que poupar, porque com certeza ele vai ter uma lesão. Mas isso aí, quem vai me dar a resposta sempre são os jogadores. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite, gente. Ninguém vai perguntar se eu vou dar meu DVD para o Neymar? É um brincalhão, né? Esse é Renato. Então tá aí, galera. A coletiva de Renato Gaúcho, tá? É um cara, né? Se fazer pergunta, negócio, ele vem na lata também. Mas é um cara brincalhão, um cara bom de papo, né? Explicou aí, né? O negócio das substituições, das coisas. Mas pode fazer melhor, tá, Renato? Você pode fazer melhor. Claro, gente, tem que levar em conta muito pouco tempo, né? Para observar os jogadores. Muito pouco tempo. É o segundo jogo dele aqui, né? No Maracanã. Então tem pouco tempo, o terceiro jogo dele, né, e segundo no Maracanã. Então tem pouco tempo ainda para observar. Mas, gente, vamos ser sinceros. Tem alguns jogadores aí pedindo passagem. E tem que se entrar. Nem o Lescano, nem o outro entraram no jogo. Então tem jogadores aí para ser, como ele falou, né? Tem que observar mais, tá observando, tá ganhando tempo. Mas vamos ver se o Fluminense melhora aí. A pergunta do cara ali é muito boa, da menina, sei lá, agora não lembro quem foi. Do meio de campo, né? Criatividade nenhuma, fraca criatividade. Ele falou de que botou Lima, que Lima é assim, diferente, mas não é Lima, né, Renato? Pelo amor de Deus, Lima é marcador, Martinelli não dá. Então tá na hora desse meio de campo ser mudado. E você podia ter feito isso ontem, né? Nesse jogo contra o Santos podia ter feito, porque estava muito ruinzinho. E esse meio de campo não é de hoje, que não tem criatividade nenhuma. Principalmente se jogar os 3. Com Ganso já facilita mais um pouquinho. Agora sem Ganso, com Lima como sendo o cara para criar, ficou devendo, Renato. Mas tá bom, ganhamos 1-0, que vale 3 pontos. Estamos aí em 5º lugar, se eu não me engano, 5º ou 6º lugar na tabela, com um pontinho de diferença só do Flamengo, do Palmeiras, dos times que estão na frente. Vai ser um jogo muito difícil, né? Corinthians lá em Itaquera, mas tem que mudar essa história. Tem que ir para ganhar. Que já é derrota, o Corinthians em casa é forte, meu amigo, não tem esse negócio não. O Fluminense tem que jogar fora para ganhar. Nada desse negócio de ficar com medo, nada desse negócio de ficar na retranca. Eu acho que isso acabou com o Fluminense. A partir de hoje, a partir de Renato Gaúcho no time, como técnico, é outro Fluminense. Corinthians, nos aguarde aí. Valeu? Galera, não esquece não. Dá aquele like, valeu, manda o Pix, manda aí, ajuda, se inscreve, aperta o sininho. Tamo junto aí. Um abraço, valeu.